Mesmo que a identidade Therian não seja automaticamente incompatível com o cristianismo, isso não significa que não existam potenciais perigos espirituais envolvidos na forma como essa identidade é interpretada e vivida. Dentro da teologia cristã, existe há séculos a noção de paixões desordenadas, inclinações, desejos, impulsos ou aspectos da vida emocional humana que, quando alimentados sem discernimento, passam a ocupar um espaço exagerado na identidade e no comportamento da pessoa. O problema nesse contexto não está necessariamente na existência da experiência em si, mas no grau de apego, obsessão, literalidade e centralidade que ela assume dentro da vida espiritual e psicológica do indivíduo. O cristianismo entende que o ser humano possui uma natureza ferida e inclinada ao desequilíbrio em diferentes áreas da vida. Isso vale para o orgulho, vaidade, sexualidade, poder, escapismo, dependência emocional, idealizações e até para a própria construção da identidade pessoal. Mas, uma experiência subjetiva intensa pode acabar sendo transformada em um eixo absoluto da existência, consumindo progressivamente a forma como a pessoa interpreta a si mesma e o mundo ao redor. Em casos assim, aquilo passa a dominar emocionalmente o indivíduo, afetando sua relação com a realidade, com o próprio corpo, com outras pessoas e até com Deus. No caso da teriantropia, isso pode acontecer principalmente quando experiências internas passam a ser interpretadas de maneira excessivamente literal. Algumas pessoas começam a desenvolver uma rejeição profunda da própria humanidade, acreditando que seu corpo humano é um erro ou uma prisão incompatível com aquilo que realmente são. Outras passam a alimentar obsessivamente fantasias de transformação física, modificações corporais extremas ou comportamentos performáticos constantes na tentativa de validar externamente uma identidade interna. Em alguns casos, a própria identidade Therian deixa de ser apenas uma experiência subjetiva e passa a se tornar o centro absoluto da personalidade da pessoa, substituindo outros aspectos importantes da vida humana, emocional, social e espiritual. Dentro da antropologia cristã, isso se torna problemático, porque o cristianismo não entende o corpo humano como um acidente ou um obstáculo à verdadeira identidade da pessoa. Pelo contrário, corpo e alma fazem parte da criação humana querida por Deus. Em Gênesis 1:27, o ser humano é criado em imagem e semelhança divina, e ao longo da tradição cristã, o corpo possui dignidade espiritual e moral própria. A própria Bíblia também alerta diversas vezes sobre o perigo de paixões desordenadas dominarem a consciência e o comportamento humano, reforçando a necessidade de discernimento sobre a forma como o que sentimos por dentro é interpretado à luz da verdade.